Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Você aí de casa, eu gostaria de agradecer por você que enviou e-mails lá no lp@leandropinto.es. Você que entrou no nosso site, o idc.org.br, que mandou pautas para o nosso programa, que concorreu ao livro da semana, meu muito obrigado. Os acessos ao nosso site só crescem, a nossa conta só aumenta no Twitter, no Facebook. Então eu gostaria de agradecer você aí de casa, meu agradecimento muito especial. E não se esqueça, para você concorrer ao livro da semana, você entra lá no nosso site, faça o cadastro, ou através do nosso Twitter, o Leandro Pinto, @ Leandro Pinto, _. Ingresse lá e concorra você também ao livro da semana. O livro da semana é do professor Henry Kissinger, que fala um pouquinho sobre a China. Então ele tenta aqui nessa obra desvendar o grande país chinês e também do ponto de vista da economia. Então, se você aí de casa é estudante de economia, estudante de direito e quer conhecer um pouquinho a obra do professor Henry Kissinger, On China, você pode acessar lá o nosso IDC ou através do nosso Twitter. Hoje, nós temos um convidado muito especial no nosso programa, é o professor Davi Teixeira de Azevedo, advogado, também militante em São Paulo, dono da banca Davi Teixeira de Azevedo Advogados. Inclusive, você pode acessar o site do professor Davi, que está aparecendo aqui na tela, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre empresas e responsabilidade criminal. Como tipificar os crimes cometidos por pessoa jurídica. Então, se você aí de casa tem algum probleminha lá com referência a Código de Defesa do Consumidor, com referência a tipificações de personalidades jurídicas, de pessoas jurídicas, você vai conhecer um pouquinho mais com o professor Davi. Bom dia, doutor Davi. Bom dia, Leandro. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer maior de atender aí o seu convite. Muito obrigado. Professor, fala um pouquinho para o pessoal de casa, como é que funciona essa questão de criminalizar, responsabilizar criminalmente uma pessoa jurídica? Como isso efetivamente ocorre? O Brasil, atendendo a uma tendência internacional, trouxe na Constituição de 1988 a possibilidade de criminalização das condutas praticadas pela pessoa jurídica, condutas criminosas, em especial na área do meio ambiente e na área da economia, da concorrência. No entanto, o que nós temos atualmente na legislação é a Lei 9.605 de 98, a Lei Ambiental, que tipifica infrações penais praticadas por pessoas jurídicas. E me diga uma coisa, doutor, como, para as pessoas de casa poderem entender um pouquinho, na vida comum, quando a pessoa comete um ato tipificado criminalmente, como um delito, como uma ofensa à norma social, ele é punido com uma pena restritiva de liberdade ou uma pena restritiva de direito, não é isso? Uma pessoa jurídica, como isso é expressado, como isso é efetivado a uma pessoa jurídica, uma empresa, por exemplo? Quem vai ser, em última instância, responsabilizado? A sua pergunta envolve todo o questionamento sobre se a responsabilidade criminal da pessoa jurídica ela é possível no plano criminal ou não. Existem duas linhagens de pensamento. Existem penalistas que entendem que a pessoa jurídica pode ser responsável criminalmente e outros que entendem que a pessoa jurídica não pode ser responsável criminalmente. Os que compreendem que a pessoa jurídica não pode ser responsável criminalmente trazem argumentos muito relevantes. O primeiro argumento é que a pessoa jurídica é incapaz de conduta. Somente o homem é capaz de conduzir-se. Somente o homem é capaz de agir. Somente o homem ele é capaz de propor finalidades, escolher entre valores e caminhar nesta direção. A pessoa jurídica não tem personalidade, senão uma personalidade fictícia, não tem personalidade humana. De outro lado, a pessoa jurídica, ela não pode sofrer uma pena de natureza criminal, que é essencialmente privação de liberdade. Seja a privação da liberdade imediata, está condenado, vai para a cadeia.
seja a privação de liberdade imediata, pena privativa de liberdade transformada em restritiva de direitos, se não cumprida a pena restritiva de direitos, com prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, interdição de direitos, se não cumprida esta pena, a alternativa resolve-se na pena privativa de liberdade. A pessoa jurídica não seria capaz de sofrer sobre seu próprio corpo esta limitação. A pessoa jurídica também não seria capaz de atender à finalidade da pena. Para que serve a ameaça criminal? Está lá no Código, matar alguém 6 a 20 anos. Para que serve esta ameaça? Ou quando o juiz impõe a sanção, condena-o a 12 anos. E os membros da comunhão social, o vizinho, o parente, ficam sabendo, nossa, olha, foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Para que serve isto? Para prevenir crimes. Ora, uma pena aplicada à pessoa jurídica não cria esta intimidação, porque a pessoa jurídica não consegue metabolizar esta ameaça e, assim, conduzir-se segundo esta ameaça. Dirá, mas outras pessoas jurídicas olharão a pena aplicada a Chevron por poluir e, olhando esta pena aplicada a Chevron, se comportarão cautelosamente. Não necessariamente. Poderão estabelecer nos seus contratos, poderão estabelecer nos valores de licitação todo aquele custo. Aquele spread Decorrente de um eventual risco de responsabilização criminal de pessoa jurídica, que é multa. Sim. Ou gerar uma commodity. Ou gerar uma commodity. Por outro lado, não se pode pensar que a responsabilidade criminal da pessoa jurídica será séria porque veio por intermédio do direito penal, que é instância criminal, que é estigmatizante. Então, de toda a jurisdição penal é aquela que marca. Depois, sobre o homem e na testa, uma marca infamante. E assim a pessoa jurídica, se olharmos os distribuidores criminais e virmos lá que há uma condenação criminal, isso marcaria indelevelmente a pessoa jurídica. Professor Davi, nosso tempo terminou do primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ok. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá! Voltamos no segundo bloco do Conexão Legal. Inclusive, hoje o nosso programa está muito bom, porque está falando um pouquinho sobre a responsabilidade criminal das empresas. E, para tanto, tenho o prazer de entrevistar aqui o professor Davi Teixeira de Azevedo, que é professor da USP e também é advogado aqui em São Paulo e dono da Davi Teixeira de Azevedo Advogados, que você tem aqui o site dele na nossa tela. Então, professor Davi, o senhor falava no último bloco, com referência à responsabilidade da pessoa jurídica e como essa pena pode ser efetivamente cumprida e os efeitos sociais dessa pena. Perfeito. E terminava o último bloco falando dessa marca que a jurisdição criminal põe, e essa marca perpétua. Este argumento é um argumento disfuncional. Nem eu, nem você, Leandro, nem um membro da comunhão social podemos ter na nossa testa depositada uma marca infamante definitiva para o resto da vida. Isto é disfunção do sistema punitivo. Ora, se eu sou submetido, você é submetido, o telespectador é submetido à jurisdição penal, cumpriu a pena, cessou a mão do Estado. E ao cessar a mão do Estado, nenhuma marca poderá permanecer. Ora, quem vem com o argumento de que a jurisdição penal depõe uma marca, é um argumento não democrático, é um argumento disfuncional. Um outro argumento que se sustenta na lei ambiental é a possibilidade de dissolução da pessoa jurídica. Seria esta uma pena de morte. Ora, quer pena mais própria do ser humano do que a pena de morte? Então, seria possível a responsabilização criminal da pessoa jurídica, porque se ela pode ser extinta logo morrer, ela pode receber uma reprimenda penal.
Aliás, muito mais sério do que... Muito mais sério que a privação da liberdade. Que a privação da liberdade e a que hoje existe para as pessoas. Claro. Físicas, não? Só que esse é um argumento que trabalha com a inconstitucionalidade. Não existe pena de morte, senão em guerra declarada. Não existe pena de morte em nosso sistema. Então não se pode dizer que é bom responsabilizar a pessoa jurídica, é conveniente e é próprio, porque ela poderá, inclusive, ter uma pena de morte. É um argumento que vai de encontro, portanto, colide com o nosso sistema jurídico. E um detalhe, a dissolução da sociedade na lei ambiental não é uma pena aplicada à pessoa jurídica, em consequência de uma conduta criminal. Ela é uma solução que pode vir do processo administrativo. Portanto, o que se vê é que, embora a Constituição possa trazer a ideia de responsabilização criminal da pessoa jurídica, esse não é o melhor caminho para pôr a pessoa jurídica em seu trilho e fazê-la cumprir a lei. Sim. Não é. O melhor caminho é responsabilidade civil, é responsabilidade administrativa. Pecuniária, efetivamente. Pecuniária. Responsabilidade que pode ser apurada até imediatamente. A nova lei do CAD, 12.529, no artigo 37... Aliás, uma lei super moderna, moderna, de passagem. Diz que pode ser aplicada a uma pena de até 20% do faturamento bruto. E se não há faturamento bruto, penas que podem vir a chegar a 2 bilhões de reais. E o artigo 84, ele trará medidas preventivas, que são medidas ágeis, logo no início do processo administrativo. Até de intervenção. Intervenção, cessação da atividade. Ora, telespectador, se deixarmos essas respostas para o âmbito criminal, que é o que querem fazer, responsabilidade criminal de pessoa jurídica, pera lá. No âmbito criminal nós temos várias garantias, todas as garantias, porque estamos trabalhando com o direito de liberdade do cidadão, com a dignidade da pessoa humana, logo dignidade da pessoa jurídica. E assim nós teremos um processo penal, um inquérito penal mais engessado, em que a possibilidade de medidas preventivas tem de atender a todos os requisitos das medidas cautelares no processo penal. Extremamente oneroso para o Estado. Extremamente oneroso para o Estado. Às vezes até que inviabiliza a aplicação da punibilidade, porque existem, principalmente do ponto de vista das multinacionais, alguns atos técnicos que custarão fortunas. Claro, fortunas, ou seja, a responsabilidade criminal da pessoa jurídica só levará a quê? A uma morosidade da atuação da justiça, a uma demora na atuação da jurisdição, porque estará revestida a pessoa jurídica, a sua atividade, de todas as garantias próprias do processo penal e do direito penal. Tira-se a agilidade do direito administrativo para trazer o engessamento da jurisdição penal. O interessante é que o direito penal está sob crítica há mais de 20, 30, 40 anos. Fala-se que o direito penal é incapaz de cumprir suas funções, que os tipos penais e a criminalização, não mais do que são respostas meramente políticas ao fenômeno delituoso, mas não têm a capacidade efetivamente de proteger bens jurídicos. O direito penal está em crise. A noção de bem jurídico penal está em crise. E no âmbito da responsabilização da pessoa jurídica, o que muitos penalistas sugerem e querem, e a forceps querem mudar a estrutura do direito penal. Querem responsabilização criminal de pessoa jurídica. Com base em que argumento? Estigmatização, depósito na testa, o que não pode acontecer, a disfunção. Com argumento de pena de morte, que é um argumento inconstitucional. Até despersonalização da pessoa jurídica? Despersonalização da pessoa jurídica, que é algo muito que se dá para fazer, inclusive no âmbito administrativo, com muita facilidade. E no civil praxe hoje. No civil hoje muito prático. Portanto, eu retomo o que falei no início. A nossa legislação e constitucional prevê a responsabilização criminal da pessoa jurídica. Prevê?
eu tenho que contrariar o que eu falei no início. Não prevê. O artigo 173 da Constituição, parágrafo 5º, que trata da ordem econômica e financeira, estabelece no parágrafo 5º, ipsis literis et verbis et virgulis, portanto, entre aspas, que a lei, sem prejuízo da responsabilidade pessoal dos dirigentes da pessoa jurídica, sujeitará esta pessoa jurídica à responsabilidade criminal, ponto. Não. Isto estava no texto original da Constituição, isto foi modificado. E o legislador constituinte disse, sujeitará esta pessoa jurídica às sanções compatíveis com a sua natureza. Ou seja, houve uma adequação lógica à norma. A realidade da pessoa jurídica, que não pode ter sanção penal. Professor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Okay. Você aí de casa, não se esqueça, o livro da semana do professor Henrique Kinsinger, On China. Então, se você quiser concorrer a esse livro, que será alvo do nosso sorteio no final do mês, você ingressa lá, idc.org.br ou pelo nosso e-mail, lp@leandropinto.s. Até o nosso próximo bloco. Olá, voltamos em Conexão Legal. Este é o nosso último bloco. Aliás, hoje o assunto é criminalização e até mesmo as responsabilidades jurídicas e criminais das empresas. Recebendo aqui no nosso programa o professor Davi Teixeira de Azevedo. Professor, então, no primeiro e no segundo bloco, você deixou muito claro que há uma controvérsia muito grande com referência à criminalização, à efetiva criminalização por parte dos atos de pessoa jurídica. Mas, efetivamente, qual é o futuro disso? Qual é a ideia? Como isso vai se estabilizar num futuro próximo? Ou talvez não tão próximo assim? Eu penso que o tempo e a história mostrarão que a responsabilização criminal da pessoa jurídica não é o melhor caminho. Eu penso que diplomas autônomos, como a Lei 8666 de 93, a Lei das Licitações, artigo 87, outros dispositivos, já traz esta lei consequências para a pessoa jurídica. Isso no âmbito administrativo com bastante agilidade. Penso que a lei do CAD, a nova lei do CAD, já traz mecanismos, e a anterior também já trazia alguns, mecanismos de atuação bem rápida, bem pronta para coibir ações ilícitas da pessoa jurídica, inclusive a reversão. Nós podemos entender, professor, que a sanção, por exemplo, o senhor citou a Lei 8666, ela dispõe uma série de sanções em casos variados, como ganhar a licitação e não efetivar o serviço, ou até mesmo fraudar a própria licitação. Então, essas sanções, elas podem ser interpretadas como fatos do direito criminal? Não, este fato, que constitui um fato delituoso, há de ser apurado e deverá conduzir à responsabilização das pessoas físicas, de quem esteve sob direção dessas empresas e como representantes dessas empresas atuou em nome e a benefício delas, ou até não, mas aproveitou-se da empresa para assim atuar, para a prática de ilícitos criminais. Ora, se as sanções criminais, se forem adequadas para a pessoa física, como a inabilitação para exercer cargos de direção em empresas, inabilitação, por exemplo, para participar, pessoa física, de conselho de administração, se apurado que como membro do conselho teve participação, penso que tudo isso será muito eficaz. Mais eficaz do que ficarmos acomodando, porque segundo o direito francês, o Código de 1994, nós temos aqui a responsabilidade criminal reflexa da pessoa jurídica, porque sempre a responsabilidade criminal será de uma pessoa física, dotada de culpabilidade, e reflexamente só será atingida a pessoa jurídica, não haverá nunca crime só pela pessoa jurídica. Então nós estamos ajeitando
todo um direito penal forçando os institutos para trazer uma responsabilização criminal de pessoa jurídica numa atmosfera criminal, todo mundo já disse que não resulta em nada, que o direito penal não resulta em nada, não resolve o problema da criminalidade, não protege bens jurídicos. A pessoa jurídica, assim, no âmbito criminal, penso eu, estará muito mais confortável para a prática de infrações criminais, estará muito mais segura, porque os generosos princípios do contraditório, ampla defesa, fundamentação extensa, impossibilidade de medidas cautelares drásticas... É um indúbio pro réu? É, indúbio pro réu, estará super protegida por os instrumentos penais e processuais penais do Estado de Direito, né? Muito mais protegida do que se deixarmos isto no direito administrativo e administrativo sancionador. E no mundo tão globalizado, só o nula pena, nula crime, sine prévia lesa, já 50% dos delitos já foram esquecidos. Né? Professor, efetivamente, a pessoa jurídica, hoje, quando se tem esse intuito de se criminalizar os seus atos, e até mesmo, nós sabemos que o intuito maior é criminalizar, estender essa criminalização às pessoas físicas, não é isso? Porque é isso que eles buscam pela criminalização dos atos de pessoas jurídicas. Isso tudo tem a sua origem no fato da pena restritiva de liberdade? Isto tem origem porque a pena restritiva de liberdade, como significa a restrição de um direito fundamental, isso como que para os membros da comunhão social, para mim, para você, para os telespectadores, isso surge como muito grave. Então, se a pessoa jurídica é introduzida neste universo de ilicitude muito grave, isso geraria maior temor e maior respeito. O que não é verdade, o bingo, o jogo do bicho, injúria, calúnia, sonegação fiscal, está tudo dentro do direito penal, dentro desse universo da maior gravidade, e nem por isso você, telespectador, você, Leandro, pedimos desconto se não for... sem nota tem desconto? Sem nota tem desconto, então tá bom, então eu pago sem nota, sonegação fiscal, você pratica, eu pratico, ele pratica, tudo isso está dentro do direito penal, aquele que nos atemoriza. Então o direito penal não resolve essa situação. O direito penal não é o melhor instrumento. Se queremos uma responsabilização rápida por crime praticado contra você, consumidor, não é o direito penal, é direito administrativo. É lá que vamos encontrar a resposta. Agora, se o gerente, se o dono da empresa, ele praticou isto dolosa, consciente e voluntariamente, vai para a delegacia de polícia. Isto sim. Garanto que ele não vai repetir outra ação igual. Mas a pessoa jurídica receberá multas pesadíssimas, por onde? Por intermédio rápido, ágil, pronto do direito administrativo. Direito administrativo sancionador, com algumas garantias, porque a Constituição trouxe também para o processo administrativo algumas garantias, sim, mas não com aquela intensidade, nem aquela densidade do direito penal e do direito processual penal. Então, vamos desmistificar esta virtude mágica, esta varinha de condão do direito penal, de resolver o seu problema e o meu problema, quando as grandes empresas ou pequenas empresas praticam crimes contra a ordem econômica ou contra o meio ambiente que nos afetam e afetam as gerações futuras. Sim. E muitas vezes esses crimes são muito mais sérios do que um homicídio ou até mesmo um furto ou coisa parecida. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua vinda, a sua aula aqui no nosso programa, e o nosso Instituto fica aqui aberto para as próximas entrevistas com o senhor. Eu que agradeço ao convite do Instituto e a participação aqui nesta agradável conversa. Obrigado. Você aí de casa, muito obrigado por ter estado conosco em Conexão Legal. Não se esqueça, se você quiser concorrer ao livro do professor Henrique Kinzinger, ingresse lá no nosso site, idc.org.br, ou através do nosso e-mail, lp@leandropinto.us. Meu muito obrigado, até a próxima semana em Conexão Legal.